Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Tudo certo? Cara, coletiva de Matheus Montenegro acabou mais ou menos aí faz quase uma hora ali que acabou a coletiva do Matheus Montenegro. Vamos aqui analisar, anotei alguns pontos sobre a coletiva de tudo que ele falou, reforçando bastante o torcedor que ele quer junto ao torcedor. A negociação com o Hulk está totalmente encerrada, já está buscando outro nome. Enfim, solta a vinheta aí e bora para mais notícias do nosso Flusão. Fala, meu grande público, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Peço aí que você deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal aí para acompanhar mais notícias do nosso Fluminense, pré-jogo, análises. E, cara, eu conto muito com o apoio de vocês, estou muito feliz, muito empolgado nesse sonho que eu estou realizando de falar sobre meu clube, falar sobre o Fluminense. E, cara, cada vídeo que eu posto, cada notícia mais que eu posso, eu fico bastante feliz por estar conversando aqui com vocês. Muito obrigado, galera aí. Somos mais de 111 inscritos aí e esse número vai crescendo cada vez mais com vocês apoiando, estando junto comigo aí. Beleza? Galera, vamos passar aqui notícias sobre o que aconteceu de momento. Antes de falar do coletivo do Matheus Montenegro, eu preciso reforçar dois assuntos aqui que saíram agora há pouco pelo Marcelo Neves, pela Jéssica Maldonado, que o Ganso sofreu uma entorse no tornozelo e vai ficar, já está em recuperação. Vou colocar aqui a matéria para vocês. Matéria aqui do GE.globo. O Ganso sofre uma entorse no tornozelo e ficará ausente nos treinos. O jogador não será desfalque porque o grupo 2 do elenco ainda não está jogando e o problema não é considerado grave. Ou seja, o Ganso sofreu uma entorse no tornozelo, mas ainda bem que o problema não é muito grave e boa recuperação para o nosso camisa 10 aí, para que quando o time grupo 2 voltar, ele volte bem adaptado ali, com força física boa, e volte jogando para dar várias alegrias para a nossa torcida. Também, galera, o Santi Moreno, ele deve ser preservado nesse jogo contra o Boa Vista. Ele estava sentindo dores ali no tornozelo, né, daquela dividida com o jogador do Madureira no primeiro jogo, que ele teve que sair, e deve ser preservado nesse jogo contra o Boa Vista, não deve jogar. Tá certo ser preservado, sabe? Porque não pode forçar o cara. O cara tá voltando agora, não pode ser totalmente sugado até o fim, tudo, porque o primeiro jogo e tal. Preservado nesse jogo contra o Boa Vista para tratar melhor do tornozelo dele, tratar sobre esse pezinho dele aí, que jogou muito bem. E para o jogo contra o Nova Iguaçu, ele tá 100% e jogar da melhor forma possível no nosso time. A provável escalação ainda está sendo analisada e tudo, e a gente vai discutindo mais aí pelo pré-jogo que vai sair amanhã aí na íntegra para vocês, beleza? Galera, falando sobre a coletiva do Matheus Montenegro, ele realizou uma coletiva de imprensa para falar tudo que está acontecendo no clube, o andamento do clube, como está sendo. Ele estava viajando de férias, vocês não sabem, ele estava meio ausente, porque ele estava viajando de férias e tava assim, assunto pessoal, né? Se eu tivesse na coletiva, tivesse a oportunidade ainda, que eu não tenho, mas em breve eu voltei, em nome de Jesus, mas eu estava vendo a coletiva e tudo, aí na minha opinião, eu faria uma pergunta para falar se ele estava viagem, se era envolvendo o clube ou se era viagem de férias mesmo e tal. Porque ficou uma situação bem chata, né? Porque ele estava de férias, o primeiro ano dele como presidente, e ele podia estar sendo um cara ali ativo no clube, porém ele deixou o ex-presidente tomar conta do clube e ele saiu de férias assim e ficou tipo assim, um olhar bem, tipo assim, cara, que esse cara tá fazendo, sabe? Mas, enfim, voltou hoje, deu a coletiva dele, coletiva muito boa, pontual. Isso é um assunto que, tipo assim, tá reverberando muito para já quem assiste várias coletivas de presidentes aí, essa do Mário aí, o Mário marcava a coletiva 1 hora, 2 horas da tarde e atrasava quase 30 minutos, 1 hora assim que atrasava. Mas o Matheus Montenegro fez uma coletiva bastante pontual e tudo. Não começou no horário certo porque teve problema no áudio ali da Flu TV e tal. Porém,
teve ali, se eu não me engano, 30 minutos de coletiva, sabe? Ou 35 minutos de coletiva. Mas muito boa coletiva, muitas explicações. E alguns pontos que eu anotei, que ele falou que o Mário Bittencourt, ele está assumindo um cargo de diretor-geral do Fluminense, diretor-geral. Colocou um cargo ali para o Mário Bittencourt para ele continuar no setor do Fluminense ali, comandando os setores aí do Fluminense, ajudando o Matheus Montenegro em todo esse processo. Outros pontos assim que eu anotei aqui na minha colinha aqui, como fiz falando para vocês, que foi o seguinte: o Matheus Montenegro falou que a negociação com o Hulk está encerrada. O Atlético Mineiro não tem interesse de liberar o Hulk nem com compensação financeira. Ele confirmou as 3 exigências que o Atlético fez pelo Hulk, que era que o jogador se aposentasse no clube, que ele tivesse um jogo quando o Fluminense jogasse contra o, o Atlético, o Hulk não jogar Atlético. Nessas duas o Fluminense aceitou, sabe? Nessas duas opções. Só que o Atlético queria jogadores da base do Fluminense que fosse para o Atlético Mineiro, entendeu? E nisso o Atlético fosse ficar com o valor, com parte do valor percentual desses atletas. Ou seja, eles seriam ingressados ao Atlético Mineiro, porventura fossem vendidos lá para a Europa ou algum para os Estados Unidos, enfim, percentual maior seria do Atlético, um pouco ali do Fluminense, sabe? Então isso foi recusado. O Fluminense tentou o segundo Matheus Montenegro falou, o Fluminense tentou voltar com alguma carga e tudo, uma opção financeira e tudo, mas o Atlético falou que não libera o Hulk nem com compensação financeira pro Fluminense. Então, ou seja, negociação totalmente encerrada, o Hulk vai jogar no Atlético Mineiro mesmo até o final desse ano, e ano que vem ele procura outro clube para ele, porque ele vai encerrar a passagem esse ano pelo Atlético Mineiro. Falou também que o Savarino foi uma oportunidade de mercado, igual o Paulo Júnior falou, né? Que o Savarino foi uma oportunidade de contratar esse jogador, sabe? E o Botafogo fez um jogo duro ali e tudo, só que a informação que a gente sabe que o Savarino queria receber um salário maior do que o Fluminense propôs para ele, e essa situação deu um impasse. E o Savarino, essa negociação com o Savarino já está encerrada e não vai acontecer mais. E ele reforçou que a prioridade é a busca de um 9. E outra também que o Fluminense vai só abrir negociação com o Nino somente no meio do ano, somente em julho. Entendeu? O Zenit não vai abrir conversa com nenhum outro clube aqui do Brasil, porque o Zenit não quer liberar o Nino agora. Só vai ouvir conversas de outros clubes só quando for no meio do ano, porque a temporada lá na Rússia, lá no Russão lá, ou lá na Europa, termina só no meio do ano, né? Então só em julho que vem alguma proposta assim que o Fluminense vai pelo Zenit. E nisso já confirmou já que não vai ter zagueiros que o Fluminense vai contratar agora, nesse começo de ano. O Fluminense não vai contratar zagueiros, porque o Fluminense entende que a zaga que está agora, por mais ter perdido o Thiago Silva, que é o Thiago Silva, ter perdido o Thiago Santos e ter perdido o Manuel, o Matheus Montenegro falou que com a chegada do Gêmeos, eles estão bem felizes com a chegada do Gêmeos, e subiram 2 garotos da base, que é o Davi Schwindt e o Loyola. O presidente, né, o Matheus Montenegro, falou que eles já estão no profissional, ou seja, eles não vão descer mais para o sub-20 e tudo, ou se descer, vai ser porventura para ter mais tempo de jogo, se caso tiver uma final para jogarem e tudo, para eles terem tempo de jogo e ter partidas assim, eles descerão para jogar. Mas, por enquanto, o Davi Schwindt e o Loyola são ingressados para o clube profissional e terão ali as suas chances ali conforme for o andamento da temporada, né? Que a gente sabe que essa temporada com bastante jogos, lesões e tudo, a gente não quer que nenhum jogador se lesione, mas é inevitável acontecer. Provavelmente os jogadores recebam propostas durante a temporada e tudo e ficarão ali à disposição. Falou sobre também o Ares, que a prioridade de compra é sempre do Fluminense, sempre que o Ares pensar em voltar do Brasil, voltar para o Brasil, na verdade. A prioridade é sempre do Fluminense. O Fluminense é sempre contactado, falou, o Ares quer voltar para o Brasil. E nisso, o Fluminense é contactado para ver se quanto que o Wolves quer. Aí o Ares quer voltar. Aí o Wolves fala, o Ares quer voltar aqui para o Brasil e tudo. Eu quero que você me dê 10 milhões de euros, exemplo.
sabe? Que é 53 milhões de reais, se eu não me engano, ali. O Ares querendo isso, o Fluminense vê no caixa dele, ó, dá pra gente repatriar o Ares então por 10 milhões de euros. Repatriando o Ares por 10 milhões de euros, aí é a prioridade do Fluminense. O Fluminense fala, não, eu não tenho esse dinheiro ainda para repatriar o Ares. Aí vai do Ares querer voltar para outro clube do Brasil ou querer voltar para o Fluminense, né? Ou esperar ali, ficar mais um tempo na Europa, enfim. Vocês entenderam aí, a prioridade é sempre do Fluminense. Falou também da SAF, que precisa fechar o balanço do ano passado para ser analisado e decorrer. Eu já deixo aqui minha opinião, eu não concordo com o Fluminense sendo SAF, entendeu? O Fluminense virando uma empresa e sendo SAF. Eu não concordo com a situação, para mim o Fluminense não deveria virar SAF. A gente tem várias aí situações, a gente vê agora com o Galo aí, a situação do Galo, como que está sendo feio para os dirigentes ali, para aquela galera que está na frente do Galo, porque a galera que está na frente está desprezando o Hulk e tudo, e a torcida está meio chateada com isso. A gente vê a situação do Botafogo também, sofrendo transfer ban. Enfim, vários exemplos que a gente vê de SAF, é difícil você ver uma SAF que dá certo. Porque a gente não. A única SAF, acho que até agora no momento que está dando certo é a do Cruzeiro. Mas também, quem que vai ser o fanático aqui do Fluminense que vai chegar e vai falar assim, eu quero comprar o clube e eu que vou injetar dinheiro no clube quanto que eu quiser agora. A gente não tem esse patrocinador, né? Esse investimento de um torcedor que consiga investir com força total no clube, né? Igual está sendo com o Cruzeiro, que é o Pedem, se eu não me engano, não lembro o nome assim, não vou lembrar o nome, mas é o dono do supermercado BH, que ele é cruzeirense, enfim, injeta dinheiro onde que ele quer ali no Cruzeiro. O Cruzeiro contrata e consegue a estrutura que ele quiser agora, né? Por isso que o Cruzeiro está gastando milhões aí com vários jogadores. Outra coisa assim, ele falou que negociação com vários nomes sobre o camisa 9, isso que a gente esperava. E o Fluminense está buscando um nome de peso. A indicativa que o Matheus Montenegro falou é que ele espere fechar com um atacante até o começo do Brasileirão, né? Que o Brasileirão começa dia 28 de janeiro, a estimativa é que feche até o começo do Brasileirão, com algum novo, com um novo atacante, né? Um novo camisa 9. Mas ele falou que o Fluminense não busca qualquer atacante, ele busca um nome de peso, e esse nome de peso, a negociação, porém, gera mais tempo. Então ele pediu paciência da torcida, mas negociações estão sendo feitas. Ele não falou o nome desses jogadores, não falou, não estipulou valores, porque a análise que ele fez é bem correta, não estipular valores de negociações, porque se ele falar em alguma negociação, o clube vai ouvir isso e vai entender, vai querer ganhar mais em cima disso, né? Mas é sigilosa ainda no momento, porém o Fluminense busca esse camisa 9 de peso pro time. Um jornalista também fez uma pergunta lá que o Corinthians estava estudando, né, fazer quando o Corinthians jogar contra o Fluminense no Brasileirão, o Corinthians mandante, que o Corinthians estava estudando fazer um pedido para que jogasse no Maracanã para relembrar acho que 10 anos daquela invasão corintiana, enfim. O Matheus Montenegro falou que mesmo se o Corinthians pensar em fazer essa proposta, já vai ser recusada. Que o Maracanã é a casa do Fluminense e não vai ser a casa de outro clube. Então, de qualquer forma, isso vai ser recusado de qualquer maneira e não tem intenção disso acontecer, né? O Fluminense não tem intenção nenhuma disso acontecer de forma. Ele também confirmou que a notícia que aconteceu dos últimos dias, que o John Kennedy recebeu uma proposta lá da Turquia do Göztepe, e essa proposta estava em análise do clube, se o clube iria vender o John Kennedy ou não, mas ela foi descartada porque o Göztepe quis seguir com outro jogador que é o Gé da Ponte Preta lá, o Gé, famoso Gé do Palio. Então o Göztepe da Turquia decidiu avançar nas negociações com o Gé, lá da Ponte Preta, que eles viram uma melhor oportunidade de mercado com ele do que com o John Kennedy. Reforçou a confiança da base da temporada, no decorrer da temporada, mesmo com o Fluminense sendo eliminado ontem, né, pelo Ituano, aquele jogo lá que o juiz quis fazer tudo que ele quis, o juiz roubou pra caramba. Ó, o juiz roubou muito o Fluminense, se vocês não estão ligados. Foi coisa horrorosa que aconteceu lá em Santana de Paraíba, lá, porque o juiz fez o que quis naquele jogo lá. Porém, deixando o lado torcedor de lado, reforçou bastante a confiança na base.
que vai repatriar bastante gente da base, mesmo com a eliminação de ontem. Muitos jogadores da base podem receber oportunidades no decorrer dessa temporada, e reforçou o apoio do torcedor, que ele falou até que teve reuniões com torcedores assim torcedores do Fluminense, querendo marcar reuniões, uma para, se eu não me engano, para falar as transparências do clube, né, falar como que está sendo essa montagem do elenco, e outra para ele se apresentar e tudo, mostrando sua confiança. Ele reforçou que ele já foi muito torcedor na época, ele gostava dessa transparência, e ele falou que vai costumar fazer bastante reuniões com torcedores, tanto de torcidas organizadas e tudo, fazer bastante reuniões com esses torcedores, assim, para eles entenderem como está sendo o andamento do clube, com a transparência do clube que a gente precisa, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você, no caso, não conseguiu acompanhar a coletiva aí, tô dando resumidamente, lá ele, né, dando resumido, tô mostrando para vocês, resumidamente, como foi todo o processo da coletiva. Foi rápido e foi bem objetivo. Eu gostei muito da coletiva do Matheus Montenegro. Enfim, o que a gente espera agora é um camisa 9, que igual ele prometeu, um camisa 9 de peso, e a gente espera essa notícia aparecer em mais breve possível, porque a gente está precisando muito nessa temporada. Enfim, deixa seu like aí, se inscreve aí no canal, vamos acompanhar mais notícias. Amanhã tem Fluminense Boa Vista, na verdade, Boa Vista e Fluminense, né? Boa Vista vai ser mandante, o jogo vai ser na Bacaxá, amanhã 6h30, segunda rodada do Campeonato Carioca. Amanhã tem vídeo pré-jogo aqui para vocês. Fiquem ligados, ativa o sininho aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like aí, galera. Tamo junto, valeu, valeu!